Saiba agora tudo o que vai acontecer na novela Te Dou a Vida. A partir de agora, saiba bem antes com exclusividade tudo o que vai acontecer por completo. Alerta de spoiler, chamadas, resumos completos e tudo em primeiríssima mão. Nos conta também de onde você nos acompanha e não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Nossos abraços de hoje vai para Maria Luísa de Souza Leão Cavalcante, lá de Casa Forte, em Recife, Pernambuco. Para Marlene Leza, Maria Aparecida e para Regina Aparecida Oliveira. Agora vamos para o nosso vídeo de hoje. O médico diz à família e aos amigos muito rapidamente que Domingos não sobreviveu. Esther parece que vai afundar no chão e seus meninos têm que apoiá-la. O pobre Nelson está fora de si e Rosa lhe dá um abraço reconfortante. Esther é absolutamente golpeada. Samuel e Pedro estão perto dela, abraçando-a, segurando as próprias lágrimas. Os caras lá da garagem também estão com o coração partido. Que coleção adorável de família e amigos Domingos tinha, viu? Gabi atualiza a amiga sobre o rompimento dela e de Samuel e os motivos para isso. Ela decidiu, então, pagar o semestre de Samuel. Ela sabia que ele será um grande advogado. Não importa que ela não esteja mais com ele, ele é uma parte importante da vida dela. Ela também se sente culpada por ele ter perdido a bolsa de estudos. Helena liga para Pedro, fica sabendo da notícia e fica muito triste por ele. Ela não ousa sair de casa, porém para ficar com ele porque Ernesto está lá. Ela diz que o ama e eles conversam sobre a grande perda. A família Garrito tem que fazer escolhas difíceis sobre o funeral agora. Nelson volta para casa para dizer a Gina que Domingos não sobreviveu. Ela começa a chorar e se culpar e realmente está extremamente chateada e se sente culpada. Mas também é tudo sobre ela. Mas de novo, finalmente suas mentiras implacáveis estão alcançando-a. E na pessoa menos merecedora e mais solitária como o pobre Domingos. Ela não consegue parar de chorar e de se culpar. Nelson, eu acho, quer que ela vá ao funeral e também conte suas mentiras. Helena conseguiu escapar de casa o tempo suficiente para ver Pedro, dar-lhe um abraço e oferecer algumas palavras de conforto. Eles falam sobre como Nicolas gosta muito do amigo, o José de Horácio, e como Pedro fica consolado por pelo menos Nicolas ter conhecido seu avô por um pequeno tempo. Ernesto ainda está sendo assediado sexualmente por Irene. Suas expressões faciais, sempre que ele recebe uma ligação dela, hilária. Josi Salinas, é claro, é incrível. Ela então não tomou sua dose diária de Ernesto, então ela vai até a casa dele. Ela está gritando e fazendo barulho e ele está tentando acalmá-la. Finalmente, para ele, Helena não está lá para ouvir. Irene continua sobre como ela precisa dele, como ela precisa de ar para respirar. Ela reclama como sobre ele a trata com reflexão tarde e mais blá 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 e blá blá blá. Ele prefere algumas frases com a intenção de sugerir afeto para acalmá-la e também a leva para uma sala para não sei como dizer, dar-lhe um ritmo. Você colhe o que planta, Ernesto? Enquanto isso, Helena precisa ir embora. Ela e o Pedro têm mais alguns beijos lacriminosos e também de eu te amo. O funeral. É triste demais e distante de uma forma sem nenhum abraço. Eu li, gente, que o que está acontecendo no mundo impediu que os atores derem um abraço normal e de conforto. Então, se vocês não estão vendo um abraço, apego, é porque surgiu justamente no tempo em que aconteceu as coisas que estão acontecendo no mundo. Infelizmente, não podemos citar o nome, porque senão há bloqueio no vídeo. Continuando, então, falando sobre nossa novela, Nelson parece estar usando uma jaqueta preta, tipo blusão. Sabemos que ele tem ternos muito bonitos, mas acho que não de preto. Todo mundo aparece lá, até mesmo Lolita, a jovem médica que primeiro diagnosticou Domingos. Gabi também aparece brevemente. Gina não pode vir, o que se torna então um alívio.
Esther diz a Nelson que não sabe o que vai fazer sem Domingos. Nelson fala sobre todas as suas memórias e como eles estiveram juntos durante todos os acontecimentos de sua vida, como quando Domingos se casou com Esther, quando seus filhos nasceram e quando a esposa de Nelson também morreu. Meu único amigo verdadeiro, ele diz em meio às lágrimas. Gina está em casa tentando dizer a si mesmo que não foi culpa dela, que ela já estava então, como podemos dizer, se recuperando das coisas ruins que ela fez. Mas ela também diz a si mesmo que ele também estava muito errado, estava muito doente, ele não se cuidava. Mas ela sempre volta para a culpa que ela o matou. Ela está parecendo cada vez mais desequilibrada. Ela imagina que houve alguém na casa. Ela fala consigo mesma, implorando a Domingos que a perdoe. Gabriela chega no funeral. Primeiro vai para Samuel, depois para Esther. Esther quer que ela se sente com ela. Rosa não parece muito satisfeita. No café da manhã, uma Helena subjugada, triste, aparece. Ernesto pergunta por que ela não é tão específica. Quando ele sai, ela conta a Nicholas que o pai de Pedro morreu e que Pedro está muito triste. No funeral, Nelson lembra de uma história engraçada com Domingos em Acapulco que eles contam para os caras lá da garagem. Todos eles riem e se lembram de bons momentos, o que é uma coisa muito saudável de se fazer. Gina liga para Esther para oferecer condolências e explica que ela não pode estar lá porque não se sente bem. Esther agradece ao telefonema e diz o quanto Domingos se preocupa com ela. Ele até disse o nome dela no hospital. Horácio e Mônica chegam no funeral e Horácio tem algumas coisas boas a dizer sobre Domingos. Que ele se lembra de como conheceu, como eles se tornaram amigos e fala sobre como ele era um cara incrível. Ele é apresentado a Esther e oferece palavras mais reconfortantes. O padre sai para realizar o serviço. Deve estar então recitando algo da Espanha porque usa a palavra vosotros, que nunca ouço nas novelas mexicanas. Helena pode comparecer com Nicholas, talvez porque o Ernesto esteja em horário de trabalho. Pedro fica muito feliz em ver Nicholas e o carrega nos braços. Acho que a regra sem braços durante a filmagem não se aplica a Nicholas. Nico diz que não sabia que José, no caso o Domingos, também era Domingos. Então ele fala com Esther, o que realmente a anima por um momento. Pedro agradece a Helena por trazer Nicholas e ela diz que Nicholas queria vir. Logo depois, Horácio, Helena, Gabriela, Nicholas e um dos outros amigos têm que ir embora. Nicholas é novamente levado por Pedro. Diz a Pedro para não ficar triste porque o papai dele agora está no céu. Ele também diz a Pedro que o ama muito. Irene chega atrasada para o café da manhã e brinca com Andréa por chegar atrasada ao trabalho por não dar a mínima. Irene está cansada de ser um cavalo de trabalho e basicamente está adquirindo mais atitude. Nelson diz algumas palavras comoventes e emocionantes no caixão de Domingos sobre vê-lo novamente algum dia e que homem maravilhoso ele era e etc. E também conta que a garagem não será mais a mesma sem ele. Nelson diz que sabe que verá Domingos novamente algum dia. Ele também sussurra um apelo que Domingos perdoe Gina e perdoe também por manter o silêncio. Os funcionários do funeral rolam um caixão e e-mails ao plazo dos participadores do funeral. Admito que não conhecia esse costume. Gabriela está decidida a pagar a mensalidade de Samuel. Sua amiga pergunta se ela tem certeza se sim, e ela diz que sim. Helena deixa Nicholas na escola e recebe um telefonema do comandante Eduardo sobre um encontro com o médico da polícia e uma visita à dona Isabel. Gabi vai para a faculdade de Samuel e entrega um cheque lá na mensalidade sobre então recuperar os estudos de Samuel. Ernesto está então pegando alguns papéis de um colega de trabalho ou conspirador, não tenho certeza. Os papéis são para auditoria, não entendi tudo isso. Algo sobre os números estarem no vermelho e os clientes de Horácio perceberem então a confiança nele por causa do litígio. O Ernesto então parece bem preocupado.
Helena é apresentada ao médico no consultório do comandante Eduardo. Ela diz a eles que é melhor que eles surpreendam a casa de saúde e apareçam para ver Isabel. A família Garrito chega em casa e tristemente coloca uma caixa com as cinzas de Domingos em uma mesa no canto junto com sua foto. Todo mundo está solene. Agora você está em casa, Esther diz as cinzas de Domingos. Gina aparece choramingando e dizendo quanto amava Domingos. Ninguém esperava que ele morresse. Esther acrescenta especialmente, não tão repetidamente. Esther conforta Gina dizendo que Domingos se importava com ela. Na verdade, ele falava seu nome quando estava no hospital. Gina pergunta se ele disse mais alguma coisa. Esther responde que não, mas que ela imagina que ele queria que Gina cuidasse do bebê, seu neto. Nelson escuta isso e parece muito tenso. Esther conforta Gina enquanto ela desmorona um pouco mais, e você pode dizer pela expressão de Nelson que ele espera que Gina seja sincera, mas ela não o faz. Na verdade, acho que este não é o momento certo para Gina se desabafar. Gina continua falando que foi culpa dela e Pedro fica então cansado disso. Todo esse sofrimento não é bom para o bebê. Quando Pedro está saindo, Gina vê uma aparição de Domingos vestindo uma camisa branca com orelhas vermelhas escuras e olhos brilhantes. Eu realmente poderia ter passado sem isso. Parece então baratear o pobre Domingos, mas gente, é uma cena hilária. Ela compreensivelmente enlouquece. Ela fez a curva. Então ela pede a Pedro para não deixá-la sozinha, mas ele manda que ela se acalme. Pedro volta à sala para dizer que Gina não se acalma. Nelson entra para vê-la, então Pedro e Esther conversam sobre o que fazer agora. Esther está conformada com isso. Pedro está grato pelo tempo que passaram com Domingos. Samuel não sabe como se acostumar com o fato de o pai não estar mais lá. Gina diz a Nelson que viu Domingos. Ele diz que não é possível. Ele diz que ela deve pedir perdão a Deus por suas muitas mentiras. Helena e o médico aparecem na casa de repouso, falam com a reverenda madre e Helena mente e diz que seu marido e ela decidiram que este médico que é um amigo da família, venha ver Isabel. A reverenda madre não pisca e rapidamente permite. Isabel fica muito feliz em ver Helena e fica desapontada por Nicholas não estar lá. Helena promete trazê-lo da próxima vez. Helena apresenta o médico que imediatamente coloca uma expressão preocupada no rosto de Isabel. Helena diz que é apenas rotina e que Ernesto e eu queríamos isso. Isabel concorda, mas quer que o exame seja feito em seu quarto. Irmã Bernardina, amiga também da ex-freira, está lá para ajudar. Irene liga para Ernesto e ele não tem escolha a não ser obedecer. Isso está ficando cada vez mais hilário para os dois. Pedro se encontra com Agostinho e conta como a reação de Gina à morte do pai é meio estranha e exagerada. Ele também diz que pretende se divorciar de Gina. Agostinho se pergunta se Pedro pode esperar até que o bebê nasça para poder se divorciar. Mas Pedro diz que não, o que ela fez foi imperdoável. Agostinho diz que o amor pode perdoar, mas é isso. Pedro responde, eu não a amo. Pedro acrescenta que sabe que Agostinho pensa que não tem sido justo com Gina, mas não é o caso. Esther fez o jantar, mas ninguém está com fome. Descobriu-se que ela configurou automaticamente a mesa para incluir a casa de Domingos. Ela estava tão acostumada a fazer isso, diz ela em prantos. Samuel dá um abraço nela. Bom, eles então comentam que sente muito a falta dele. Gabriela tenta então ligar para Samuel para perguntar como ele está. Ele está triste, pensando em seu pai, que está desapontado por ele então ter sido reprovado em seu curso. Ela diz que ele está sendo muito duro consigo mesmo e que será um grande advogado algum dia. Eles saem da conversa com uma nota alta, com esperanças. Ele estará no trabalho no dia seguinte. Ele precisa se manter ocupado para sua mente manter longe de sua dor.
Por sua vez, Helena então está na sua cama e Horácio liga. Como foram as coisas com Isabel? Pergunta ele. Ela diz excelente. Ela está muito mais lúcida e capaz de se lembrar das coisas melhor em comparação com a primeira vez que o médico a viu. Então Horácio diz que Ernesto está pressionando-o por aceitar o acordo para que cancele a doutoria e Ernesto também desiste do caso da fraude com Horácio. Há algo também sobre o Ernesto vindo para o trabalho, mas é até mesmo mais cedo que eles não conseguem descobrir. Logo depois que ela desligou com Horácio, Ernesto ligou. Ele então é pós-telefonema com Irene satisfeita. Diz a Helena que lamenta o atraso, está trabalhando no escritório com Horácio. Helena joga junto e agradece pela atualização. Agora, ela sabe que ainda há mais coisas escondendo na vida de Ernesto, porque ela acabou de falar com Horácio e Ernesto conta que está com Horácio. Rosa liga para Samuel, pergunta como está todos e depois pesca para ver o que está acontecendo com ele e Gabriela. Sim, eles terminaram, mas ele ainda está trabalhando com ela. Augustin ouve isso e diz a ela para ter cuidado, pois as chances não são a seu favor em relação a Samuel. Ela lembra de suas ilusões sobre Gina. Por falar em Gina, Gina continua a enlouquecer a Pedro, que está ficando cansado de tudo aquilo que ela está então passando. De manhã, Pedro está dormindo no sofá. Nelson deu a ele alguns dias de folga do trabalho. Samuel precisa ir ao escritório e Esther quer sair com ele porque tem que ir ao supermercado. Gina está em seu quarto escuro sozinha, toda atormentada. De repente, ela vê uma aparição fantasmagórica de Domingos novamente e está pirando. Saia daqui, vou contar a todos a verdade. Saia daqui, grita ela desesperada para o fantasma de Domingos. Isso acorda Pedro. Ele está novamente cansado de seu drama. Ela diz que a morte de Domingos foi sua culpa. Não seja estúpida. Ele estava muito doente, diz Pedro. Ela grita de volta. Não, é porque ele descobriu que o bebê que eu estou esperando não é seu. Chora ela. Pedro parece novamente impactado, porque parece que cada vez, quanto mais ele descobre o segredo de Gina, pior é. Essas são as informações dos próximos capítulos de Te Dou a Vida. Fica ligadinho aqui no canal que eu quero te contar ainda tudo de o que ainda vai acontecer. É babado, gente. Então já cola com a gente, se inscreve, ativa o sininho de notificações, deixa seu like. Muito obrigada.